Num quarto de hospital na Itália, uma mãe observava seu filho de 15 anos morrer. Ela segurava sua mão, contava cada respiração, sabia que eram as últimas horas. Então o menino virou o rosto, olhou nos olhos dela e fez uma promessa sobre o futuro da mãe. 5 palavras, apenas 5 palavras que pareciam impossíveis naquele momento de desespero. 5 palavras que ela só compreenderia 4 anos depois, quando algo aconteceu na data exata da morte dele. Algo que provaria que seu filho era um profeta ou quebraria seu coração uma última vez. Esta é a história verdadeira do beato Carlo Acutis e da última conversa entre uma mãe e seu filho moribundo. Uma história que mudou tudo. Mas antes de chegarmos àquela conversa final, precisamos voltar 3 semanas no tempo. 3 semanas antes daquele quarto de hospital, Antônia Salzano tinha uma vida normal. Seu filho Carlo tinha 15 anos. Era cheio de energia. Passava horas no computador criando um site sobre milagres eucarísticos. Ele amava futebol, amava Jesus. Estava naquela idade em que as mães começam a ver o homem que o filho se tornará. E então as dores de cabeça começaram. Dores que não passavam. Não importava o que tentassem, depois vieram as manchas roxas pelo corpo, sem explicação, sem motivo aparente. E o cansaço, aquele cansaúço que o sono não curava. Toda mãe conhece aquele aperto no estômago quando algo está errado com o filho. Aquele medo que você não consegue explicar, mas também não consegue ignorar. Antonia sentiu esse medo crescendo a cada dia. Consultas médicas, exames de sangue. E então, o telefonema que fez as pernas de Antonia cederem. Leucemia promielocítica aguda, um dos cânceres de sangue mais agressivos que a medicina conhece. Em poucos dias, Carlo estava na ala de oncologia do Hospital de Monza. E Antônia aprendeu o que toda mãe reza para nunca aprender: que o amor não consegue impedir a morte. A doença avançava rápido, rápido demais para os tratamentos funcionarem. Antonia se mudou para aquele quarto de hospital, do jeito que as mães fazem quando não há outro lugar para estar. Ela aprendeu o ritmo dos monitores, as trocas de turno das enfermeiras, aquele cheiro de antisséptico que nunca conseguia esconder o cheiro da doença. Se esta história está tocando seu coração, deixe um comentário contando. Você já passou por algo parecido? Já teve que ser forte por alguém que amava? Mas conforme os dias passavam naquele hospital, algo aconteceu que Antônia não esperava. Enquanto outros pacientes da oncologia gritavam de dor, enquanto outras famílias desmoronavam nas salas de espera, Carlo permanecia em paz. Não era aquela paz falsa de quem está negando a realidade. Não era a paz vazia de quem desistiu. Era outra coisa. Algo que fazia Antônia estudar o rosto do filho e se perguntar se ele conseguia ver algo que ela não via. Uma tarde, com a voz fraca, mas firme, Carlo disse algo que partiu e elevou o coração de Antônia ao mesmo tempo. Eu ofereço todo o meu sofrimento pelo Papa e pela Igreja. As palavras saíram com tanta convicção que Antônia ficou olhando para ele, procurando no rosto o medo que deveria estar ali. Mas ela não via medo, só via paz. Qualquer mãe conhece os medos do filho. Mas como explicar quando seu filho de 15 anos, encarando a morte, só demonstra paz? Numa noite, quando a dor estava particularmente forte, Antônia não conseguiu mais se conter. Ela se inclinou perto dele e fez a pergunta que toda mãe faria: Carlo, você está com medo? Ele abriu os olhos. Olhou para ela daquele jeito que as crianças olham para as mães quando vão dizer algo verdadeiro. E sorriu. Aquele sorriso suave que ficaria gravado na memória dela para sempre. Não, mamãe. Jesus está esperando por mim. 7 palavras que abriram uma fenda no peito de Antonia.
Porque o que você diz quando seu filho te conta que não tem medo de morrer? Quando ele fala da morte, como outros meninos falam sobre voltar para casa depois da aula. Mas havia mais. Carlo precisava dizer algo a ela. Algo que ele diria na conversa final, quando a morte estava a horas de distância, não mais a dias. 5 palavras que não fariam sentido por 4 anos inteiros. Ative o sininho para não perder o final desta história. Você precisa descobrir quais foram essas 5 palavras. Aquela conversa aconteceu na noite de 11 de outubro de 2006. O hospital tinha ficado quieto, do jeito que hospitais ficam depois do horário de visitas. Os corredores vazios, apenas monitores apitando, passos distantes e aquele silêncio particular das pessoas esperando pela morte. Antônia estava sentada na cadeira ao lado da cama de Carlo, a mesma cadeira onde ficara por dias. Perto o suficiente para tocá-lo, perto o suficiente para ouvir cada respiração. Lá fora, em algum lugar da cidade de Monza, outras mães estavam colocando seus filhos para dormir, beijando suas testas, acreditando que o amanhã viria e seus filhos acordariam. Antônia observava as luzes distantes e sentia o peso de tudo que daria para ter aquela certeza de volta. A respiração de Carlo tinha mudado nas últimas horas. Toda mãe conhece a respiração do filho. O som quando eles dormem, quando estão doentes, quando algo está errado. Antônia sabia que aquela respiração era diferente, mais rasa, mais trabalhosa. Cada respiração um esforço, cada uma poderia ser a última. As enfermeiras vinham com mais frequência, checavam monitores, ajustavam tubos, faziam anotações com rostos cuidadosamente neutros, mas os olhos delas contavam a história que não diriam em voz alta. O tempo estava acabando. Carlos se mexeu, seus olhos se abriram, e mesmo na fraqueza, mesmo com a morte tão perto que ela podia sentir na sala, ele virou a cabeça para olhar para sua mãe. Qualquer mãe reconheceria aquele olhar, o olhar que diz: preciso de você. Mamãe, ele disse, a voz suave mas clara, não fique triste. Antônia sentiu as lágrimas começarem, aquelas lágrimas que as mães choram quando não conseguem proteger seus filhos da dor. Carlo levantou a mão devagar, o esforço visível em cada movimento. Tocou o rosto dela. Era o mesmo gesto que ele usava quando era pequeno. Aquele alcançar instintivo pela mãe quando precisava de conforto. Agora, morrendo, era ele quem estava dando conforto. Do céu, eu vou te ajudar, ele sussurrou, os dedos quentes contra o rosto dela. Você vai me ver de novo. E então a voz de Carlo baixou ainda mais, quase inaudível. Ele disse algo mais. 5 palavras sobre o futuro dela. 5 palavras que fizeram a respiração de Antônia parar por um momento. Ela olhou para o rosto dele, procurando por significado na luz fraca do quarto. Como ela poderia ter um futuro sem ele? Que futuro poderia existir quando seu mundo inteiro estava prestes a terminar? Ela queria perguntar, queria entender, queria que ele explicasse o que significavam aquelas palavras impossíveis. Mas os olhos dele estavam ficando pesados, sua força desaparecendo a cada segundo. E ela percebeu que talvez não houvesse tempo para perguntas. As 5 palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Palavras que não faziam sentido. Uma promessa impossível de um menino moribundo para sua mãe. A noite se arrastou. Carlo entrava e saía da consciência. Às vezes abria os olhos e encontrava o rosto dela. Ela via o reconhecimento ali. Outras vezes, seu olhar passava por ela, fixo em algo distante. Algo que só ele podia ver. Como se a fronteira entre este mundo e o próximo já estivesse ficando fina. Por volta das 3 da manhã, uma enfermeira entrou. Checou os monitores. Ajustou algo no soro. Ela olhou para Antônia com aquele olhar que os profissionais de saúde têm quando sabem o que está vindo. O olhar que diz, horas, não dias. Talvez nem mesmo horas. Quando o amanhecer começou a clarear o céu,
quando 11 de outubro se tornou 12 de outubro. Um padre chegou carregando a Eucaristia. Carlo, apesar da fraqueza, pareceu despertar com a presença dela. Aquele menino que tinha passado tantas horas de sua vida curta pesquisando milagres eucarísticos, que amava Jesus com aquela devoção simples que incomodava os adultos. Recebeu a comunhão uma última vez. Antônia observou os lábios do filho se moverem em oração. Viu seus olhos fecharem naquela expressão familiar de devoção. Por um momento, apesar de tudo, o câncer, o hospital, a morte se aproximando, o rosto dele se instalou em paz pura. O padre terminou a bênção e recuou. O quarto ficou quieto, exceto pelo monitor. Seus bips mais lentos agora, cada intervalo entre os sons crescendo mais longo. Uma contagem regressiva que todos na sala podiam ouvir. Carlo abriu os olhos uma última vez. Olhou diretamente para sua mãe com o olhar claro de alguém que sabe exatamente o que vai dizer. Estou feliz em morrer, ele disse. Cada palavra deliberada, apesar da fraqueza. Porque vivi minha vida sem desperdiçar um único minuto em coisas que não agradam a Deus. Antônia ouviu seu filho de 15 anos resumir toda a sua existência em uma frase e não encontrar arrependimento nela. A voz dele suavizou para quase um sussurro. Mamãe, não chore, eu vou para o céu. Seus olhos se fecharam uma última vez. Os bips do monitor ficaram mais lentos, os intervalos se estendendo como os últimos grãos de areia numa ampulheta. Antônia apertou a mão dele com mais força. Aquele instinto que toda mãe tem de segurar, de não soltar, de ancorar seu filho a este mundo através da força de vontade e amor. Mas ela o sentiu escorregando. Sentiu a vida esvaindo do corpo dele enquanto a mão dele ainda estava na dela. Às 6h45 da manhã de 12 de outubro de 2006, o monitor fez um som diferente de todos os outros. Um tom longo e constante. Aquele som que toda mãe entende, mesmo que nunca tenha ouvido antes. O som que diz: seu filho se foi. Pause o vídeo por um momento. Respire. Se você é mãe ou pai, você sabe o que Antônia sentiu naquele momento. Deixe um comentário de apoio para todas as famílias que já passaram por isso. No silêncio repentino, Antônia fez um som que não reconheceu como seu próprio. O som que uma mãe faz quando o pior imaginável se torna real. Ela ficou sentada ao lado do corpo do filho, enquanto o calor lentamente o deixava, e repetia as palavras dele em sua mente, como um loop que não conseguia parar. Do céu, eu vou te ajudar. Você vai me ver de novo. E aquelas outras 5 palavras, a promessa impossível sobre o futuro dela. Mas ela não acreditava nelas agora. Sentada ali com o corpo dele esfriando. Como poderia? Seu filho estava morto. Qualquer futuro do qual ele falou tinha morrido com ele. Não tinha. Aquelas 5 palavras eram apenas os murmúrios confusos de um menino moribundo. Não eram. 12 de outubro de 2006. A data se queimou na memória dela como uma marca. O dia em que perdeu tudo. O dia em que o mundo parou de fazer sentido. O dia que definiria o resto de sua vida. Ou assim ela pensou. Antônia enterrou seu filho em Assis, a cidade de São Francisco. Ela passou pelos movimentos que as pessoas passam depois da perda. O funeral, os cartões de condolências, as pessoas bem intencionadas dizendo coisas como: ele está num lugar melhor. Deus precisava de mais um anjo. Nada disso ajudou. Foi para casa em uma casa silenciosa demais, onde cada cômodo ecoava com memórias. O quarto de Carlo ainda estava lá, exatamente como ele deixou. Seu computador, seus livros, a evidência comum de uma vida interrompida no meio da frase. Outras mães entenderiam a tortura particular disso.
as coisas que você não consegue jogar fora porque ainda cheiram a seu filho, as roupas que você não consegue doar porque são tudo que sobrou para segurar. Mas Antônia fez algo com sua dor. Ela falou sobre Carlo para quem quisesse ouvir, contou a história dele. Manteve sua missão viva, documentando milagres eucarísticos como ele fazia. À noite, porém, sozinha com seus pensamentos, ela era apenas uma mãe que tinha perdido seu filho. Então, alguns meses depois do enterro, algo aconteceu. Algo que Antônia descartaria na época, mas se lembraria depois com um novo entendimento. Ela teve um sonho. Naquele sonho, Carlo apareceu para ela. E ele não era um menino moribundo do hospital. Ele estava inteiro, saudável, sorrindo. E naquele sonho, de acordo com o testemunho dela, ele falou com ela, repetiu as mesmas 5 palavras que tinha sussurrado no quarto do hospital. Aquelas palavras impossíveis sobre o futuro dela. Mas desta vez, quando disse, ele sorriu. Não um sorriso triste, não um sorriso de conforto, mas um sorriso sabedor. Como se ele soubesse algo que ela não sabia. Como se aquelas 5 palavras não fossem apenas despedida ou conforto, mas uma previsão, uma promessa, uma profecia. Ela acordou com lágrimas no rosto e afastou o sonho. Apenas minha imaginação desesperada, tentando segurar meu filho, ela disse a si mesma. Apenas meu coração partido, pregando peças em mim durante o sono. Apenas esperança ilusória de uma mãe que não conseguia aceitar que seu único filho realmente se foi. Enquanto isso, outras pessoas começaram a relatar coisas estranhas. Curas depois de orar pela intercessão de Carlo. Orações atendidas. Momentos que pareciam alguém alcançando do além-túmulo para ajudá-los. A Igreja Católica tomou conhecimento e começou a investigar. Antonia participou da investigação, respondendo perguntas sobre a vida do filho, sua fé, seus dias finais. Mas através de tudo isso, ela carregava aquela dor permanente que toda mãe que perdeu um filho carrega. O espaço vazio na mesa de jantar. O pedaço faltante do coração que nunca pode ser substituído. Os anos passaram. 2007, 2008, 2009. A dor não desapareceu. Apenas se tornou parte de quem ela era. Ela pensava naquelas 5 palavras às vezes, geralmente tarde da noite quando o sono não vinha. A promessa impossível. O sonho onde Carlo tinha sorrido e as repetido com aquele olhar sabedor. Mas ela enterrou esses pensamentos junto com seu filho em Assis. Algumas promessas morrem com a pessoa que as faz. Ela dizia a si mesma. Algumas palavras são apenas palavras. Não importa o quanto queremos que signifiquem algo mais. E então veio 2010. E tudo mudou. Se inscreva agora. A próxima parte da história vai fazer você chorar, mas de um jeito que você nunca esperou. Antônia descobriu que estava grávida, na idade dela, depois de anos acreditando que seus dias de ter filhos tinham acabado, depois de assumir que seu corpo tinha terminado com aquele milagre particular. A notícia a atingiu como um segundo luto. Ela sentou no consultório médico e ouviu palavras que nunca esperou ouvir novamente. Grávida. Mas o ultrassom revelou algo ainda mais inesperado. Algo que fez a sala inclinar levemente. Gêmeos. 2 batimentos cardíacos onde havia vazio. 2 vidas crescendo onde ela pensou que havia apenas dor e o lento trabalho de sobrevivência. Qualquer mãe que perdeu um filho conhece aquele sentimento complicado que lavou Antônia naquele momento. Alegria misturada com culpa. Como você pode sentir alegria quando seu outro filho está morto? Esperança misturada com medo. E se você perder essas crianças também? Conforme a gravidez progredia, conforme o verão se transformava em outono, conforme seu corpo mudava para dar espaço a essas novas vidas, algo começou a mexer na memória de Antônia. Um sentimento que ela não conseguia nomear.
um reconhecimento que pairava fora de alcance, como uma palavra na ponta da língua que não vem. O sonho continuava surgindo em seus pensamentos. O rosto de Carlo no sonho, saudável e sorrindo. Aquelas 5 palavras que ele tinha sussurrado no hospital e repetido depois da morte. A promessa impossível que não fazia sentido na época. Ela afastava o pensamento toda vez que vinha. Coincidência, ela dizia firmemente a si mesma. Biologia, não profecia. Seu filho estava morrendo, delirante talvez, dizendo coisas que traziam conforto, mas não tinham poder para mudar o futuro. Mas o sentimento não a deixava em paz. Os médicos monitoravam a gravidez de perto. Eles marcavam consultas, faziam ultrassons, faziam planos cuidadosos para o parto. E então, no final de setembro, eles deram a ela a data do parto. Escreveram num cartão, circularam num calendário. Antonia olhou para o calendário, olhou para a data circulada em tinta vermelha. E suas mãos começaram a tremer de uma forma que ela não conseguia controlar. Ela encarou aqueles números como se encará-los com força suficiente pudesse mudá-los, pudesse fazê-los diferentes, pudesse fazer essa coisa impossível não estar acontecendo. Sua mente voltou 4 anos num instante. De volta a outro hospital, de volta a monitores apitando cada vez mais devagar. De volta à luz do amanhecer através das janelas e um padre com a Eucaristia. De volta ao momento em que seu filho deu seu último suspiro. De volta a 12 de outubro de 2006, o dia em que Carlo morreu. E agora, 4 anos depois. Os médicos estavam dizendo que os gêmeos nasceriam em 12 de outubro de 2010. Não perto da mesma data, não próximo dela. 4 anos de diferença, até o dia. A respiração de Antônia prendeu no peito, do mesmo jeito que tinha prendido naquele quarto de hospital, quando Carlo sussurrou aquelas 5 palavras. Aquela promessa impossível. Ela se lembrou do sonho com clareza repentina e aguda. Carlo sorrindo. Carlo repetindo aquelas 5 palavras, como se ele soubesse algo que ela não sabia. Como se ele pudesse ver 4 anos no futuro. Como se a morte não o tivesse impedido de saber exatamente o que estava vindo. Exatamente quando viria. Exatamente como se desdobraria. Suas mãos não paravam de tremer, porque isso não podia ser coincidência. A mente humana rejeita certas coisas como impossíveis demais. Alinhadas perfeitamente demais. Muito parecidas com um sinal para ser qualquer coisa senão sobrenatural. E isso era uma dessas coisas. 12 de outubro, o dia em que seu mundo acabou, o dia em que ela perdeu seu único filho, o dia em que o monitor ficou plano e o tempo parou e a dor começou, e agora 12 de outubro novamente, o dia em que ela daria à luz gêmeos, o dia em que a vida viria ao mundo em vez de deixá-lo, o dia em que a data da morte se tornaria a data do nascimento. 4 anos de diferença, até o dia exato. Compartilhe este vídeo agora. Esta história precisa ser ouvida. As pessoas precisam saber que milagres são reais. A noite do milagre. As semanas entre ver aquela data e alcançá-la foram as mais longas da vida de Antônia. Setembro terminou. Outubro chegou com as mesmas cores de outono que tinha trazido 4 anos atrás. As folhas em Monza ficaram douradas e vermelhas, assim como tinham ficado quando ela estava perdendo seu filho. Agora ela estava prestes a ganhar 2 crianças, na mesma data, na data exata. Ela se lembrava de cada detalhe daquela noite 4 anos atrás com o tipo de clareza que o trauma queima na memória. 11 de outubro se tornando 12 de outubro. O hospital quieto. O monitor apitando mais devagar, a mão dele na dela ficando mais fraca, suas últimas palavras faladas em sussurros. Do céu eu vou te ajudar, você vai me ver de novo. E então aquelas outras 5 palavras, as que não faziam sentido na época, as que pareciam a esperança confusa de um menino moribundo. A noite de 11 de outubro de 2010 chegou. Antônia estava numa cama de hospital.
Um hospital diferente de onde Carlo tinha morrido. Um quarto diferente. Mas a mesma data no calendário. A mesma transição de 11 de outubro para 12 de outubro que ela tinha vivido uma vez antes em dor. Agora vivendo novamente em antecipação. 4 anos atrás, nesta noite, ela tinha assistido seu filho morrer. Tinha contado suas respirações. Tinha segurado sua mão até ela esfriar. Agora ela estava prestes a dar à luz. Prestes a trazer vida ao mundo no aniversário da morte. As contrações vieram. O trabalho de parto progrediu através da noite. E conforme as horas passavam, conforme 11 de outubro se tornava 12 de outubro, conforme o relógio passava da meia-noite para o aniversário da morte de Carlo, Antônia finalmente entendeu com uma clareza que tirou seu fôlego. Isso não era coincidência. Isso não era acaso aleatório. Isso não era apenas biologia, seguindo seu próprio cronograma. Isso era Carlo cumprindo sua promessa. A sala de parto se encheu com a urgência controlada do nascimento, a dor e o esforço de trazer nova vida ao mundo que toda mãe conhece. Tudo isso acontecendo em 12 de outubro de 2010. Exatamente 4 anos depois que Carlo Acutis morreu às 6h45 da manhã num quarto de hospital em Monza. Quando o primeiro bebê nasceu, Antônia ouviu o choro. Aquele primeiro choro que significa vida e respiração e existência. E sentiu algo se romper em seu peito. Algo que tinha estado trancado desde o dia em que Carlo morreu. Quando o segundo bebê nasceu minutos depois, ela chorou de um jeito que não chorava desde aquela manhã, 4 anos atrás. Mas essas lágrimas eram diferentes. Carregavam algo além da dor. Eles colocaram os gêmeos em seus braços, corpos quentes contra seu peito, vivos, chorando do jeito que recém-nascidos choram quando entram no mundo pela primeira vez. Ela os segurou e sentiu os corações deles batendo contra o dela. E se lembrou de segurar Carlo do mesmo jeito 15 anos atrás, nunca imaginando que o perderia. E então, impossível, receberia isso. 12 de outubro de 2006. A morte veio na luz da manhã. 12 de outubro de 2010. A vida veio na luz da manhã. 4 anos de diferença. Até o dia exato. A mesma data no calendário. O mesmo momento no outono. Os mesmos números que marcaram o pior dia de sua vida. Agora marcando um dos melhores. E de repente, aquelas 5 palavras do quarto de hospital fizeram sentido perfeito, impossível, inegável. Cada sílaba encaixando no lugar como uma chave girando numa fechadura. Naquele quarto de hospital 4 anos antes, conforme a morte se aproximava com seus passos inevitáveis, conforme sua mãe segurava sua mão e tentava não desmoronar completamente, Carlo Acutis tinha olhado para Antonia com aqueles olhos claros e sussurrado 5 palavras que pareciam impossíveis na época. Você vai ser mãe de novo. Ela não tinha entendido. As palavras não faziam sentido para sua mente, em choque pela dor. Ela era mãe. Ela era a mãe dele. Como ela poderia ser mãe de novo? O que aquelas palavras poderiam significar quando seu único filho estava morrendo na frente dela? Mas Carlo tinha visto o que ela não podia ver. Tinha conhecido o que ela não podia conhecer. Ele tinha visto 4 anos no futuro com a clareza de alguém que já estava com um pé na eternidade. Ele sabia sobre os gêmeos antes deles existirem. Ele sabia sobre 12 de outubro, sobre esta data exata, sobre como sua data de morte se tornaria uma data de nascimento. Ele sabia que o dia em que sua mãe o perderia seria o dia em que ela se tornaria mãe de novo, do céu, exatamente como prometeu. Carlo tinha ajudado. A profecia se tornou realidade. Não aproximadamente, não perto, mas exatamente até o dia, até o detalhe impossível, inegável, miraculoso. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar em milagres. Deixe seu amém nos comentários.
Os gêmeos cresceram do jeito que as crianças crescem, enchendo a casa com barulho e vida e aquele caos bonito que as mães conhecem tão bem. A casa de Antônia, que tinha estado silenciosa demais por 4 anos, voltou à vida. Choro de bebê de noite, risadas de criança pela manhã, o som de pezinhos correndo por cômodos que tinham ecoado com vazio. A cadeira vazia na mesa de jantar permaneceu vazia. Ela a manteve ali, manteve aquele espaço para Carlo. Mas novas cadeiras foram adicionadas dos 2 lados. A dor não desapareceu, não se arrumou perfeitamente, mas ela abriu espaço para a alegria, de maneiras que Antonia não pensou serem possíveis. Não tinha ousado esperar naqueles anos escuros após a morte dele. Todo 12 de outubro se tornou 2 aniversários vividos no mesmo dia. O pior dia e o melhor dia. O fim e o começo. Morte e nascimento. Antônia marcava ambos, entendendo agora que estavam conectados de maneiras que desafiavam todas as leis naturais que ela já conheceu. Conectados por 5 palavras sussurradas por um menino moribundo que de alguma forma impossível conhecia o futuro. O que as pessoas dizem? Pessoas que ouviram a história tentaram explicá-la do jeito que as pessoas fazem quando confrontadas com coisas que não se encaixam em sua compreensão de como o mundo funciona. Probabilidade estatística, eles disseram. Tempo médico. Pura chance. Apenas coincidência. Mas qualquer mãe que ouviu a história completa entendeu algo diferente. Entendeu que algumas coisas não podem ser explicadas com estatísticas. Que às vezes um sinal é apenas um sinal. Que 5 palavras ditas 4 anos antes e se tornando realidade até a data exata não é coincidência. É prova. Prova de que o amor não termina. Prova de que promessas podem ecoar através da fronteira da morte. Prova de que o impossível às vezes acontece exatamente do jeito que foi profetizado. A beatificação em 10 de outubro de 2020. 14 anos após a morte de Carlo, o Papa Francisco oficialmente o declarou beato numa cerimônia que reconheceu o que Antonia sempre soube. Carlo Acutis se tornou a pessoa contemporânea mais jovem a ser beatificada pela Igreja Católica. Não um santo antigo de séculos passados, mas um adolescente de jeans e tênis que amava videogames e pizza, que construía sites e pesquisava milagres, que morreu aos 15 anos, que fez uma promessa de seu leito de morte e a cumpriu do além-túmulo. Seu corpo repousa agora em Assis, na igreja de Santa Maria Maior, na cidade onde São Francisco uma vez caminhou. Mães vêm de todo o mundo para orar em seu túmulo, trazendo seus medos e suas esperanças com elas. Trazem seus filhos doentes, seus filhos em dificuldades, suas preocupações sobre o futuro. Elas pedem a Carlo para interceder, e elas se lembram da história dele. Lembram que ele prometeu ajudar do céu, e ele ajudou exatamente quando disse que ajudaria, exatamente como disse que ajudaria, exatamente na data que conectou a morte à vida. A mensagem para você naquele quarto de hospital. Naquelas últimas horas entre mãe e filho moribundo, Carlo Acutis deu à sua mãe algo que a maioria das pessoas nunca recebe na vida. Ele deu a ela uma promessa que ela poderia segurar quando todo o resto estava desmoronando. 5 palavras. Apenas 5 palavras. Você vai ser mãe de novo. Toda mãe entende o que significa querer ajudar seu filho, protegê-lo, guiá-lo pela vida. Passamos a vida inteira fazendo isso, desde o momento em que nascem até o dia em que morremos. Mas Carlo inverteu isso em seus momentos finais. Com a morte se aproximando, com sua própria dor e medo para lidar, ele escolheu ajudar sua mãe. Ele prometeu ajudá-la. E então, 4 anos depois, no aniversário exato de sua morte, ele cumpriu. A história de Carlo Acutis não é apenas sobre milagres, não é apenas sobre santidade ou a Igreja Católica reconhecendo a vida santa de alguém. É sobre o que toda mãe sabe em seus ossos.
O que toda mãe sempre soube, que a conexão entre mãe e filho não se rompe, não com distância, não com tempo, nem mesmo com a morte. Antônia sentou naquele quarto de hospital e ouviu seu filho fazer uma promessa impossível. Ela segurou a mão dele e sentiu a vida deixá-lo. Ela viveu o pior pesadelo de toda mãe, a coisa que todos nós mais tememos no mundo. Mas as 5 palavras de Carlo não eram apenas despedida dita para aliviar o momento. Eram profecia, profecia real. E os gêmeos nascidos 4 anos depois, em 12 de outubro, foram a prova de que o amor sobrevive à morte, que promessas feitas em quartos de hospital podem ecoar através dos anos, que às vezes, impossivelmente, a data exata importa, porque alguém que te amava viu o futuro e queria que você soubesse que a esperança permanece. Você vai ser mãe de novo. 5 palavras que um menino de 15 anos disse à sua mãe. 5 palavras que se tornaram realidade 4 anos depois, até o dia exato. 5 palavras que provam o que as mães sempre souberam em seus corações, mas às vezes esquecem em sua dor. O amor nunca termina. Não realmente. Não nunca. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Rogai por todas as mães que amaram e perderam. Rogai por todos os filhos que querem ajudar seus pais. Rogai por todos que já tiveram que dizer adeus e se perguntaram se veriam seus entes queridos novamente. Os gêmeos nascidos em 12 de outubro de 2010 são a prova de que veremos, prova de que as promessas se cumprem, prova de que o amor sobrevive a tudo, até mesmo a própria morte. Se você chegou até aqui, se esta história tocou seu coração do jeito que tocou o meu, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que milagres ainda acontecem. E se você perdeu alguém que amava, lembre-se das 5 palavras de Carlo. Lembre-se de que o amor não termina. Lembre-se de que você vai vê-los de novo. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Amém.